Segunda Coríntios, capítulo 3, do versículo 11 até o versículo 18. Deus vai falar com você hoje. Vai falar. Quem crê nisso? Palavra do Senhor aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, de 11 a 18, vai falar ao seu coração, preste atenção. Se desvanecia, teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia revelado, até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Feche os seus olhos, eu oro com você, tá bom? A Bíblia deixa aberta. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós viemos para cultuar o nome do Senhor, a imagem de Jesus em nossas vidas, o amor, a majestade e a soberania do Senhor se estabelece em cada vida, porque o sangue do Cordeiro derramado e aspergido em nosso favor nos purifica de todo pecado, e o vermelho vívido do sangue carmesim opera de forma grandiosa na nossa vida, resgatando-nos, Senhor, da culpa. Obrigado, Senhor Jesus, que nos concede, Senhor, a nossa fraqueza moral, espiritual, emocional. Perdoa todos os nossos pecados. Afasta, meu Senhor, das nossas vidas toda possibilidade de soberba, de orgulho e de vaidade. Nós continuamos mendigos diante da Tua presença e, ao mesmo tempo, sacerdote do Senhor para servi-lo através de uma vida de testemunhos a favor do Evangelho, a favor da salvação que há no Teu nome. Abençoa todos nós hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Eu intitulei essa mensagem como a página virada. Existem alguns ditados que não são bíblicos, mas são oportunos. Foi um rio que passou em minha vida. Já ouviram essa frase? São águas passadas. Quem já ouviu essa expressão? São águas passadas. Tem um ditado que diz: águas passadas não movem moinho. Vai ficando mais fácil, né? Eu vou chegando na atualidade, o povo vai entendendo o que eu estou falando. É porque eu começo em 1930 e venho de lá para cá, né? Página virada. Nas coisas de Deus também tem páginas viradas. Moisés é uma página virada na vida daquele que crê. Pastor, agora o senhor ficou doido mesmo. Deu para falar mal de Moisés? Não, irmão, por favor. Sabe, às vezes é o radicalismo presente no meio evangélico que impede as pessoas de serem irmãos. Hoje o que nós vemos são igrejas, sabe, com uma teologia intolerante, fazendo uso de uma filosofia bem modesta para defender ponto de vista e, ao mesmo tempo, para contestar de forma pública, midiática,
o que uma outra igreja crê ou o que a outra igreja pensa. Se eu estou fazendo aqui uma apologia barata, eu estou em pecado. Mas se eu estou fazendo aqui uma defesa do Evangelho, com seriedade, em prol do reino, eu estou abençoado. Moisés é uma página virada na nossa vida, com todo respeito ao legislador Moisés. Moisés fez parte de uma dispensação chamada dispensação da lei. E muitas pessoas não se atentam que a lei mosaica só serviu para uma coisa: denunciar o pecado. Porque a lei de Moisés, ela dizia o seguinte: aquele que adulterar deve ser levado para fora dos muros da cidade e deve ser apedrejado exemplarmente. Eu te pergunto, o que essa lei fez de bom, afinal de contas? Não resolveu o problema. Por um lado, ela denuncia o pecado, mas ela não resolve o problema. A pessoa continua pecador e perde a vida por conta disso. Então, a dispensação da lei, no estudo de um pastor que se chamava Scofield, e ele desenvolveu uma teologia chamada dispensacionalismo, diz que a lei de Moisés é uma dispensação e que ela já passou. E nós não estamos vivendo na dispensação da lei. Segundo Scofield, nós estamos vivendo na dispensação da graça. Enquanto a lei mosaica denunciava o teu pecado, a nova aliança no meu sangue, que é a nova aliança do Senhor Jesus, Jesus te mostra o pecado, e Ele fala: vinde a mim, e eu vos aliviarei. E aquele pecado é removido de você, e você passa a ser uma nova criatura. Pastor, então eu não vou ser mais apedrejado pelo meu pecado? Não vai. Jesus te perdoou, você é nova criatura. Ande em novidade de vida, caminhe de cabeça erguida. Ninguém pode colocar o dedo no seu pecado do passado, porque agora você é nova criatura. Quando eu fiz teologia em Londrina, foram 3 anos e meio, eu convivi ali com os paranaenses durante 3 anos e meio, e eu vou dizer para vocês, hein? Povo bom, está aí uma cidade boa de se morar, Londrina. E lá em Londrina é muito comum os sebos. Quem sabe o que é sebo? É muito comum você encontrar lojas que vendem livros usados, discos usados, tudo aquilo que é usado, que possivelmente alguém jogaria fora, vende para um sebo, e o sebo, então, joga para o varejo. E eu entrava naquelas lojas, e eu ficava ali folheando, e eu comecei a ver gibis do meu tempo. Bob Pai, Bob Filho, Zé Carioca. Quem lembra disso, gente? Tartaruga Tuxê. E eu ficava olhando aquilo e falava: gente, o povo nem sabe o que é isso. Isso é página virada. Na teologia é assim também. A velha aliança mosaica, a velha aliança passou. Foi o tempo da lei. Naquele tempo, quem pecava morria. Quem feria com ferro, pelo ferro morria. Era olho por olho, dente por dente, era a lei de talião que imperava. Tanto é que certa feita, Jesus andando, se encontra com uma multidão que queria matar uma mulher a pedradas, que fora pego em flagrante adultério. Mas o que chama atenção é que eles queriam matar só a mulher. O adúltero picou a mula, foi embora. A mulher possivelmente não deu conta de correr, sobrou para ela.
E Jesus então chega nesse exato momento, e eles então, tentando criar ali uma cama de gato para Jesus, disse: o que tu dizes, mestre? Essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei manda apedrejá-la. E o interessante é que Jesus se ajoelha ali e começa a desenhar na areia. Eu não sei o que Jesus pensava e nem o que ele desenhava. E quando eles então o espremeram, por assim dizer, ele se levanta e fala uma frase que ela é célebre. E essa frase ficou: atire a primeira pedra aquele que for sem pecado. E foram jogando as pedras no chão e foram embora. Jesus então diz para aquela mulher: mulher, cadê aqueles que te acusavam? Vá e não peques mais. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é graça. Isso é amor. O Senhor Jesus então, pendurado numa cruz, ali se esvaindo em sangue, cada momento mais fraco, com o seu lado furado, com as mãos cravejadas, com os pés cravejados, com uma coroa de espinho, com falta de oxigênio, ele olha para aquele povo e fala: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é graça. Trataram Jesus na lei e Jesus tratou na graça. Página virada. Legalismo. Nós temos encontrado muitas igrejas legalistas, com todo respeito, mas o legalismo cheira lei. Crente não pode isso, não pode aquilo outro. Houve momentos aqui na igreja de pessoas que se converteram e chegaram para mim e falaram: ó, pastor, agora eu sou de Jesus, o que eu não posso? Eu falei: irmão, a igreja do não pode fica mais embaixo. Essa aqui você pode. Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Retende o que é bom. Porque o texto aqui fala que onde está o Espírito de Deus, há liberdade. E o Jesus que traz você para cá, não é o Jesus que te proíbe de fazer algo, mas é o Jesus que tira a vontade de fazer. É, pastor, mas eu vim para a igreja e continuo com vontades que não são comuns no meio do povo de Deus. É porque você ainda não deixou se crucificar junto com Jesus naquela cruz que era para você. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Ninguém quer se negar. Ninguém quer morrer. E a palavra de Deus diz que aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. O Senhor quer que você perca tudo para que Ele possa te fazer uma nova criatura. Perde os teus desejos, perde a tua vontade, perde a tua arrogância, perde a tua prepotência, perde a tua intelectualidade, perca isso, perca os teus amigos, que você vai ver a obra grande que Ele vai fazer na sua vida. Corinto. Quinta-feira eu preguei e falei sobre Corinto. Eu não sei por que eu estou falando tanto de Corinto aqui. Cidade de Corinto, no grego Corintos, uma cidade de aproximadamente 500 mil habitantes, exatamente 2 Rio Verdes e meio. Rio Verde hoje está com 210 mil habitantes. A princesinha do sudoeste, uma cidade pujante, é uma cidade do agronegócio, mas também é uma Corinto. Não tem porto, mas tem muitas portas pelas quais as pessoas têm entrado e têm feito dessa cidade um mar de perdição. A prostituição em Rio Verde é galopante, semelhantemente à prostituição que ocorria aqui na cidade de Corinto. Aqui nós não temos a igreja, o templo de Afrodite, e nem o templo de Apolo, como era comum no tempo de Corinto, mas nós temos falsas religiões aqui também.
Nós temos experimentado um desenvolvimento intelectual. Rio Verde tem 4 ou 5 faculdades, 2 universidades e 2 ou 3 faculdades. Povo escolarizado, povo culto, mas um povo que carece da misericórdia de Deus. As festas que se fazem as festas que os alunos de algumas faculdades de Rio Verde têm promovido nos seus APs, nas suas casas, são festas vergonhosas onde o pecado assola. Eu tive o desprazer de morar há pouco tempo junto a algumas repúblicas de alunos de universitários. É horrível o que eu vi. Horrível. Não vale a pena mencionar. Essa cidade precisa de Jesus, assim como Corinto precisava. As nossas universidades estão paganizadas, satanizadas, endemoniadas. E os jovens que entram nas faculdades, estou falando de Rio Verde, normalmente se entram crendo em Deus. Quando eu digo normalmente, é na maioria das vezes. A palavra normalmente significa na maioria das vezes. Eles entram cristãos e saem ateus. Porque os próprios professores das nossas universidades, e eu falo porque lecionei 2 anos em uma delas, os nossos próprios professores das nossas universidades fecham o seu livro da sua referida matéria e começam a criticar o Deus Todo-Poderoso. E graças a Deus, porque a página foi virada e nós não estamos no tempo da lei. Porque no tempo da lei, Deus descia fogo e matava o professor e mais 50. Quem entende o que eu digo, levante a mão. Essa carta de Coríntios, ela é muito interessante, porque a igreja de Corinto, ela é muito famosa, e ficou ainda mais famosa depois que os apóstolos morreram, num período da história chamado patrística, especialmente no tempo dos pais apostólicos. Essa igreja de Corinto continuou dando problema. Igreja problemática, que crescia muito, que tinha o dom de línguas, o dom de profecia, o dom de cura. Era uma igreja cheia dos dons do Espírito Santo, mas uma igreja licenciosa. Uma igreja licenciosa que convivia com o pecado. E muitas vezes os pastores da época não bradavam como nós supostamente estamos bradando aqui. Essa igreja começou a achar que Paulo não tinha autoridade para exortá-la. A Igreja Batista Nacional, ao que me consta, ainda não questionou a minha autoridade. Acho que não, pelo menos publicamente não. Eu ainda sou pastor dessa igreja de fato e de direito. Mas, irmãos, louvado seja Deus por isso. Essa igreja começou a questionar a autoridade de Paulo, por isso que ele escreveu a 2ª carta. Vocês estão achando que eu não sou apóstolo, não? Quem não é apóstolo são esses que estão ensinando coisas erradas para vocês aí. Eu não estou em Corinto, mas eu sou apóstolo do Senhor Jesus, comissionado por Ele a caminho de Damasco, quando fiquei cego 3 dias. A autoria paulina dessa carta não é questionada. A alta crítica, que é um ramo da teologia que estuda a palavra de Deus, ela atesta veementemente que essa carta foi escrita por Paulo. Então não há dúvidas, foi o apóstolo Paulo quem escreveu essa carta. Acredita-se 4 cartas tenham sido escritas para Corinto, mas só sobreviveram 2. A primeira e a 2ª carta é o que consta no nosso cânon. Esse texto que nós separamos, presta atenção, igreja. Eu preciso construir essa plataforma para a gente desenvolver um pensamento. Esse texto que está aqui, que foi selecionado por mim, esse texto está falando de... Existem palavras muito significativas e que se aplicam às nossas vidas. Você vai encontrar palavras aqui como, por exemplo, glória de Deus,
espelho. Nós vamos encontrar palavras aqui fazendo referência à velha aliança, à nova aliança. Mas uma coisa é importante a gente deixar claro aqui. Dentro do estudo da palavra de Deus, eu não vou pender nem para o dispensacionalismo, nem para a teologia do pacto e nem para a teologia da nova aliança. Eu quero falar numa linguagem bíblica para que você entenda o que Deus está fazendo e vai fazer na sua vida. Amém? Amém. Nós estamos vivendo um tempo novo e também um tempo de decisões. Eu acabei de constituir uma equipe para a construção. Aproximadamente 8 ou 9 pessoas vão cuidar da construção do novo templo. Eu acho que pastor tem que orar e pregar a palavra. O papel de construir igreja fica para os diáconos, para isso que existe mesa diaconal. E a gente se desgasta muito. Quando nós terminamos esse templo que você está nele, eu tive um esgotamento físico, espiritual e emocional. E eu tomei uma decisão de nunca mais tentar ser super-homem. Abandonei a sala da justiça. Deixei para os homens-aranhas da vida, eu não vou mais fazer isso. A igreja precisa ter uma comissão para cuidar dos interesses da própria igreja. Nós estamos vivendo um tempo de decisões, como eu havia dito. Hoje pela manhã eu convidei um rapaz, falei, irmão, eu preciso de você nessa comissão de construção. Ou foi ontem, não sei, que eu falei para ele. Eu sei que o inimigo já se levantou e disse para ele, eu vou picar você. Sabe por quê, queridos? É tempo de decisão. O inimigo não quer que a obra de Deus avance, porque ele acha que está tudo dominado. O diabo acha que está tudo dominado, mas no terreno de Deus não tem nada dominado. O povo de Deus é livre. E o maligno gosta de fazer rastro de onça. Vai fazer careta para lá, capeta. Porque o povo de Deus é vencedor, irmãos, e contra nós não há escrito de dívida mais. O templo vai ser construído, você tem dúvida? Nós estamos vivendo um tempo novo, é a nova aliança, e agora começa a fazer fila aqueles que vão morar com Deus. Agora o Senhor começa a separação do joio e do trigo. Quem é de Deus permanece, porque o arrebatamento é para quem é de Deus. A igreja institucional, a meretriz, a prostituta, ela não vai subir. Essa igreja, irmãos, que promove o status quo, essa igreja de mercado, essa igreja que não tem coragem de falar a verdade com medo de perder receita, não fazemos parte dessa igreja. As igrejas hoje não falam mais contra o pecado. Não todas, mas algumas. Queridos, nós temos o compromisso com a verdade. Quem quiser ter status de crente, de evangélico, pode ficar. Nós, o povo de Deus, estamos de malas prontas. Ou você não crê que Jesus vai voltar? Porque quando ele veio, muita gente achou que ele não vinha. Quando Noé começou a construir a arca, muita gente achou que daria em nada. E agora começa de novo um movimento para a parousia, a volta do Senhor Jesus. E eu digo para você, ele não vai voltar não, ele já está voltando. Eu não consigo ver, mas eu sei que no céu os anjos começam a formar esquadrões, grandes miríades começam a se enfileirar e eles vão descer. A palavra de Deus diz que Jesus virá até as nuvens buscar a sua amada igreja. E a amada igreja de Jesus é pura porque está lavada com sangue carmesim. Cuidado, queridos. Não, tome muito cuidado. Eu nunca quis ser dono da verdade, eu nunca achei que só a nossa igreja vai ser salva. Mas tem igreja aí, irmãos, que de igreja não tem nada. Se o nome de Jesus não é citado numa igreja, fuja dela. Porque hoje os testemunhos que nós estamos vendo aí, é mais ou menos assim, depois que eu vim para essa igreja, eu comprei 2 apartamentos, tenho 3 carros, 5 telefones, 4 mulheres, pelo amor de Deus! Não é esse testemunho que a igreja tem que dar. Essa igreja não está na nova aliança. A
Pastor, depois que eu aceitei Jesus, a minha vida foi transformada. Eu larguei as drogas. Depois que eu aceitei Jesus, a minha vida foi transformada e o meu casamento foi restaurado. Pastor, o senhor é da antiga, mas permaneço na palavra. Tem hora que eu acho que eu nasci no século errado. Eu acho que eu tinha que ter nascido há 300 anos atrás, porque hoje está tudo muito moderno. Qual é a dimensão da obra de Jesus na sua vida? Vamos abrir as caixas pretas? Vamos? Vamos brincar de abrir caixa preta? Amém. Só ouvi um amém. Quem falou amém aí? Ô irmã, você é corajosa. Só você que falou amém. Tem uma irmãzinha lá, irmã. Só nós dois abrindo caixa preta aqui é pouco, irmão. Esse confessionário auricular que nós abandonamos por ocasião da reforma foi um pecado. Nesse ponto aí, Martinho Lutero pisou no tomate. Porque o povo não quer mais confessar. Aí entrou numa teologia mais ou menos assim: importa confessar a Deus. Mentiroso. Não confessa nem para o sacerdote, nem para Deus. E ficou no esquecimento esse negócio. Vamos abrir o confessionário aqui? Vamos abrir? Ou não? Vamos brincar de falar a verdade? A tua área emocional, como é que está? Como é que está? Fala para mim. Está tudo bem? A pessoa com quem se relaciona, você se relaciona, é da vontade de Deus? Não responde, não. Só pensa. Ou, a pessoa com quem você está se relacionando, você quer casar com ela? Não, pastor, você sabe como é que é. Não sei de nada. Não. Ou está beijando na boca só por beijar? Gente, a cada beijo que nós damos, milhões e milhões de bactérias são trocadas. Gente, fungo, bactéria, vírus. Você está beijando essa pessoa sem pensar em casar com ela? Não, vai trocar bactéria à toa. Não, para e pensa. A pessoa com quem você está se relacionando, você vai colocar uma aliança no dedo dela? Não, você não vai, termina hoje, filho. Termina esse negócio agora. Não perca seu tempo. Qual é a obra que Deus está fazendo na sua vida? Ou, e na área financeira, como é que está? Você utiliza bem o salário que você recebe, que não é seu, que Deus te empresta 90%, você administra bem? Ou você gasta com o que não é pão? Tem que exorcizar o cartão de crédito? Levar o cartão de crédito para a sessão do descarrego? Tem que fazer isso? Na área financeira, que obra que Deus tem feito na sua vida? Fala para mim. Ou, e no casamento? Já está casado? Que obra que Deus... Não vai embora não, gente. Só tu tens palavras de vida eterna. Quer ir embora também pode ir. Só tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Para onde iremos? Faz igual Pedro, fica aí, aguenta firme. Tem mais meia hora só. Como é que está o teu casamento? Com as amigas é dado, faceiro. Com a esposa... Sim, não, tchau, cheguei, o almoço está pronto, vai dormir, nem chama a esposa. Como é que funciona, irmãos? Pastor, só vai deixar hematoma em nós? Não, a intenção não é essa. Mas se ficar um roxinho aí, passa uma pomada depois. Na verdade, irmãos, o papel da igreja é esse. Esse é o nosso papel, irmão, não é fazer massagem. Isso aqui não é academia, irmão. O nosso papel é levar você a um entendimento do que está errado, do que precisa ser mudado. E os que têm andado nesse ministério sabem o que eu vou pregar. Então, comece a olhar isso como você está. Para que Deus possa fazer uma obra grande na sua vida, é preciso que nós depositemos aos pés dele toda a nossa vida, toda a nossa história, todos os nossos desejos, todos os nossos sentimentos, todo o nosso patrimônio, todos os nossos pecados. Confesse os teus pecados uns aos outros para ser curado.
Tem gente que não cura, porque não tem coragem de abrir o peito. Abre o peito, fala tudo. Eu não sei o que acontece, parece que Deus é diferente. Minha esposa dana comigo. Parece que o Deus de hoje é diferente. Quando eu vim lá da bagunça, lá, que eu vim todo danado, todo desconectado, parecia um tatu com cobra, que eu não era nem uma coisa nem outra, e eu cheguei na igreja, e um dia me decidi por Jesus, e não foi fácil, porque eu fiquei dizendo, o pastor prega bem, mas não sei se é isso que eu quero, eu vou visitar outra igreja. Se você está entrando por essa válvula de escape, aí toma cuidado, hein? O diabo fala coisa que a gente gosta de ouvir. Ele vai falar coisa que vai te agradar. Não vai na igreja hoje não, você está cansado. É um diabo preocupado com o nosso cansaço. Olha só como ele é bom. E um dia, irmãos, o pastor me chamou e me constituiu presbítero da igreja. Eu acho que ele deu um tiro no pé, no meu. Só que o tiro pegou, foi no meu pé. E eu falei, pastor, não posso ser presbítero. Eu era novo na fé. Por que você não pode? Eu também não podia falar por que não podia, né? Estava tudo bagunçado. Tinha acabado de chegar na igreja, um trem doido. Mas eu aceitei o desafio. Terrível coisa cair nas mãos de Deus vivo. Deus queria fazer uma obra na minha vida. Irmãos, numa paranoia, numa loucura, cheguei a procurar psicólogo, eu estava ficando louco. Tudo aquilo que eu fiz de errado na minha vida começou a se avolumar. Coisas que eu fiz quando eu tinha 7, 8 anos de idade, não saía da minha cabeça. Eu ia tomar banho, aquele negócio estava me incomodando. Eu ia almoçar, aquele negócio estava me incomodando. Ia me dando um desfalecimento, uma sensação de morte. Deus me vacinou contra o pecado presente, passado e futuro. Quando a gente aceita Jesus, Deus nos vacina contra o pecado. Se você se converter mesmo, irmão, você não vai poder sentir prazer no pecado. Isso vai te incomodar, isso vai te fazer sofrer, isso vai te fazer chorar. Quem anda de braços dados com o pecado não nasceu de novo. Quem é lavado e remido pelo sangue de Jesus não aceita corpo estranho na sua vida. Quem é que já enfiou uma ferpa no dedo? Quem já enfiou uma ferpa no dedo? Tira. Pode dar infecção generalizada. Você vai morrer asfixiado pela própria baba. E aí sabe o que acontece? Procurei a minha esposa. Falei para ela, vou abrir a caixa preta, porque a obra que ele está fazendo em mim aqui é muito grande. Cheguei para ela e falei tudo, coisas que eu havia cometido quando ela nem me conhecia. Eu não tinha necessidade de falar, mas eu estava ficando louco. E louco fala qualquer coisa. Minha esposa, grávida do primeiro filho, poxa vida, eu fiz minha esposa sofrer. Mas eu precisava, mulher é para isso também, irmão, para sofrer. Não sempre, né? De vez em quando só. Saí dali aliviado, parei próximo ao campestre na época, debaixo de um pé de eucalipto, e contei minha vida para ela, abri meu coração. Se o casamento acabar, acabou. Mas eu tenho que sair desse negócio aqui. Coisas antigas, coisas feias, até antes de casar. Eu precisava falar. Falei, graças a Deus, fui liberto. Ai, essa coisa ruim estava me matando, saiu. No dia seguinte voltou. Eu falei, eu vou confessar de novo? O Senhor falou, não, agora você procura o seu pastor. Vomita em cima dele. Falei, agora ficou ruim. O pastor era recém-chegado na igreja, eu novo convertido. Como é que eu vou abrir minha vida, irmãos? Dependendo do que eu falasse, eu já saía dali algemado. Quem tem medo não se liberta. Cheguei, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Presbítero. Você sabe o que é presbítero? Quem sabe? É pastor, irmão. Tem igrejas aí que constituem presbíteros. São pastores. Eu era um pastor. Ele deu um tiro no pé ou não deu? No meu. Fui para ele e falei, o senhor tem um tempo? 2 dias para ele falar, não. Ele falou, tem.
Não, pode ficar tranquilo, nós temos 3 horas para conversar. Falei, agora me dei mal. E abri meu coração para ele. Contei para ele tudo o que eu havia contado para minha esposa. E o homem foi encolhendo na cadeira. Eu fui sentindo que o homem foi encolhendo na cadeira. Porque a gente, como pastor, escuta a modalidade de pecado que a gente nem sabe que existe. Eu descobri que existem uns pecados depois que eu virei pastor. Tem coisa que eu... O quê? Você fez isso, irmão? Eu fiz, pastor. Você está assustado? Não, estou não. É normal, é coisa de ser humano mesmo. E aí, sabe o que aconteceu, irmãos? Abri meu coração com o pastor. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu fui curado. Tudo que o diabo vai querer é que você não abra o seu coração. Para ele continuar diga o quê? Escravizando. Esconde um pecado para você ver, você nunca vai se livrar dele. Pastor, mas se eu contar algumas coisas para minha esposa, ela me larga. Deixa ela largar, irmão. Joga a batata quente na mão dela. Se ela te largar, é o que você merecia mesmo, era isso mesmo. Se ela não te largar, chorar, ficar brava, mas te der o apoio, Jesus vai libertar você. É fácil? Não é fácil. O arrependimento, irmãos, gera dor, sofrimento. E sabe o que eu vejo? Eu vejo pessoas pecando e guardando, escondendo. Posso abrir o coração com você? Teologia antonina. Não é teologia bíblica. Você pode jogar no lixo, na saída. Esse cara é louco. Mas é o que eu creio. Se a pessoa é salva em Cristo Jesus, vamos lá, raciocina comigo, vem comigo. Se você é salvo em Cristo Jesus, por que o diabo quer tanto que você peca? Por que ele te oferece 1001 coisas? Por quê? Vem comigo, raciocina. Se ele vai conseguir, eu não sei. Mas ele vai tentar te prender após a morte. É a minha teologia. É a minha teologia. Porque quando você peca, você faz uma aliança com o pecado e o autor do pecado. Quem é o autor do pecado? Escuta, se você vai para uma relação ilícita com a pessoa do sexo oposto, espera, que o negócio hoje está complicado. Se você vai para uma relação ilícita com a pessoa que não é permitido, você acha mesmo que essa perversão, que esse ato sodômico, você acha mesmo que é um amor a dois? Primeiro que não é amor. Você acha mesmo que quem fomentou em você o desejo não participa dessa relação? Eu ajeitei tudo para você, cidadão, agora você me põe de fora. Estou nessa. Relações sexuais, quando elas não são aprovadas por Deus, isso é teologia antonina, o maligno participa dela. Por isso que você sempre volta na pessoa errada, do jeito errado. E é por isso que você não consegue. Relação sexual ilícita é pacto de sangue. Ou você não sabia que relação sexual pode ocorrer sangramento a qualquer momento? Vasos microcapilares se rompem, pacto de sangue. Eu não sei por que eu estou falando isso hoje. Não está nada disso aqui, irmãos. Deus está me levando por um caminho. Ele quer trazer uma bênção para nós. Ele quer fazer uma obra na nossa vida. Deus está me falando para falar coisas que não estão no papel. E eu estou falando muito claro, muito aberto. Pode ser que amanhã você não esteja conosco mais. Coloca a tua vida no altar de Deus. Muito cuidado. Muito cuidado. Você não sabe onde é que está entrando. Qual a dimensão da obra de Deus na sua vida, irmão? Os valores da nova aliança são superiores em nossa vida, viu? A obra que Deus fez na tua vida é incomparável.
O Senhor te colocou na família real. Você agora tem o seu nome escrito no livro da vida, se é que você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. E se tem caixa para abrir, abra agora. E se tem pecado para confessar, confessa hoje, porque amanhã de manhã, ou amanhã à noite, eu posso estar no teu velório, ou você no meu. E quem vai segurar na alça do teu caixão, você pode ter certeza que é quem dorme com você todos os dias. A gente despreza a mulher, irmãos. Eu já cheguei em velório que só está a mulher em cima do falecido, chorando. Eu já cheguei em velórios que foram dezenas, centenas, sei lá. Eu já cheguei em velórios, irmãos, que nem a mulher dele não está em cima do caixão porque ele desprezou ela. Toma muito cuidado, talvez essa seja a última pregação que você vai ouvir. Eu não sei por que eu estou falando isso. Sempre tem um porquê. A última oração que eu fiz para as mulheres ficarem grávidas aqui deu certo. Deus disse, faça a oração que eu vou colocar criança nesses úteros aí. Hoje Deus está me mandando fazer uma pregação para purificação de alma. Toma cuidado, viu? Eu sei que hoje você, quando deitar no travesseiro, você vai pensar um pouco mais. A obra que Deus está fazendo na sua vida é muito grande. Primeiro, quem é do perfil da fé, anota aí. Primeiro ponto dessa pregação, estou no ponto agora. A obra de Jesus é permanente. Lá no versículo 11 do que eu havia lido, diz assim, ó, porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. O período da lei, página virada, teve a sua glória. Mas agora o período da graça é permanente. Quem poderá nos afastar do amor de Deus? A palavra de Deus diz que Jesus disse que todo aquele que vier a Jesus, Ele não lançará fora. Você não veio a Jesus para ser lançado fora. Você é propriedade exclusiva dEle. A obra que Ele fez em você é permanente. Eu continuo crente. Há 25 anos atrás, Deus começou uma obra que se perpetua. Eu estou a caminho da glorificação. Eu nasci de novo, me regenerei em Cristo Jesus. Tenho me convertido a cada dia, porque eu creio que a conversão é um processo. Consequentemente, isso gera santificação, e eu vou tirando os espinhos que me impedem de ser pleno, e agora eu caminho para a glorificação. Eu vou receber um corpo glorificado perfeito. Vai ter que morrer para receber? Vai. Felizmente vai. Jesus veio para morar no seu coração. Não toca ele da sua vida, não. Não entristeça o Espírito Santo. Para de colocar o pé em duas canoas. Você vai meter a cara na água. Por favor, seja, seja quente ou seja frio. Não seja morno. Crente morno faz Deus vomitar. Crente morno faz Deus vomitar. Dá dor de estômago em Deus. Não tem meio crente. Eu já vi meio pedreiro. Quem já viu meia colher? É o meio pedreiro. Eu já vi um meio servente. Eu já vi um meio cantor. Mas meio crente não existe. Ou é, ou não é. 2. Olha o que Deus te concede. Primeiro, Ele concede que a obra de Jesus seja permanente. Segundo, o poder de Jesus é superior. Versículo 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Eu fui kardecista.
Eu li o Pentateuco do kardecismo, eu li tudo. Eu li o livro de Gênesis, escrito por Allan Kardec. Eu li o livro dos Espíritos. Eu li Céu e Inferno. Eu li o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu li obras póstumas. Eu li dezenas e dezenas de livros escritos por Chico Xavier, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Voltas que o Mundo Dá. Eu li dezenas de livros. Queridos, tem o seu valor? Claro que tem. Eu aprendi alguma coisa dentro do kardecismo? Claro que eu aprendi. Mas a obra que Jesus fez na minha vida é superior. Ela é superior. Porque enquanto o Espiritismo dizia que através das múltiplas reencarnações eu me tornaria um espírito de luz, o Senhor Jesus me diz na sua palavra que eu não serei um espírito de luz, mas eu serei a própria luz a partir do momento que eu me entregar a minha vida para Ele. Enquanto o Espiritismo dizia que eu iria morar na instância Nosso Lar, Jesus me fala que eu vou morar com Ele no céu, e as ruas são de ouro. Enquanto o Espiritismo me ensinava a receber os espíritos de luz, Eurípides de Barçanufo, Bezerra de Menezes, André Luiz, Serapião Ribeiro e tantos outros, a palavra de Deus me ensina que eu preciso receber só um Espírito, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Enquanto o umbandismo e o quimbandismo me ensinou pela ordem, umbandismo e quimbandismo. Umbandismo me ensinou que eu era burro, que eu era cavalo. O quimbandismo me ensinou que eu era burro de Satanás. A palavra de Deus me ensina que eu sou o templo do Espírito Santo, vaso de honra. É superior, irmãos. Enquanto o Espiritismo me disse que eu teria que reencarnar muitas vezes para o burilamento espiritual, a palavra do Senhor diz que ao homem é dado morrer apenas uma vez, depois disso vem o juízo. É diferente, irmãos. Deixa eu falar um negócio para você. Depois que eu sair desse mundo aqui, não me chama não. Não me convida não. Primeiro porque eu não vou vir. E segundo, que eu vou estar tão feliz que eu não quero saber disso aqui mais. No céu não há sofrimento, não há dor. Pastor, e quando eu morrer eu vou chegar lá, no nosso lar, e eu vou ficar preocupado com meus filhinhos que ficaram aqui. Se Deus não for suficiente para cuidar dos seus filhos que ficaram, Ele não é Deus. Se Deus não der conta de cuidar do que é dele, nem você. Muda de Deus, que esse Deus é fraco. É superior à obra de Jesus. 3. A liberdade que Jesus concede é excelente. Lá no versículo 17 diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Ou, ser livre não é fazer o que todos fazem. Ser livre é dizer não quando todos dizem sim. Vamos tomar um aí, crente? Vou não. Virou crente? Vejo que és profeta, virei. Diga, virei. Aquele que se envergonhar de mim e de minhas palavras, eu também me envergonharei dele. É esse tipo de gente com quem você vai se relacionar. Se você tem medo de ser zombado, muda de religião. Porque aqui, na verdade, eles vão zombar de você. Enquanto Noé construía a arca, o povo passava. Ô, velho doido. Ô, louco. Ô, eremita. Ô, doidão, crentão. Só entrou ele e a família. Irmão,
Se a salvação for só para você, sua mulher e seus filhos, fecha a porta. Deixa o povo zombar. Você foi sal da terra e luz do mundo. Tá bom? É assim que funciona. Diga não. Pastor, eu não quero ser antissocial. Querido, se para entrar no céu tiver que ser antissocial, que sejamos antissocial. Funciona assim. Para finalizar. Primeiro, a obra de Jesus é permanente, versículo 11. Segundo, o poder de Jesus é superior, versículo 16. Terceiro, a liberdade de Jesus é excelente, versículo 17. 4, a transformação de Jesus é incomparável. Versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Gente, a primeira transformação que eu recebi quando eu aceitei Jesus, eu fiquei mais bonito. Você pode achar que eu estou brincando, eu não estou brincando. Eu era feio de fazer careta. Eu servia de espantalho em roça de milho. Se alguém quisesse alguém para assombrar uma casa, era só me dar uma corrente e me contratar. Eu era assombrador de casa. Eu pesava 48 quilos com 1,75 m. Eu tomava água em xícara. Eu comia em tigela para não passar mal. Quando eu aceitei a Jesus, que eu fui para a igreja, o meu pastor de conversão falou: é simpatia tomar água em xícara? Eu falei: não, é demônio mesmo. Os demônios me colocaram para tomar água em xícara, porque se eu bebesse no copo eu vomitava. Você está achando o quê, irmão? Ser cavalo de Satanás não é brincadeira, não. Hoje, meu irmão, você me der um balde de 20 litros, eu bebo. E o que sobrar, eu tomo banho. Eu sou bem decidido. Porque a obra que Deus fez em mim me deixou limpo, leve e solto. A transformação é incomparável. Sabe o que Deus fez? Me tirou da condição de lagarta, me transformou em borboleta. Pareço com a borboleta? Uma borboleta fora de forma, é bem verdade, que não voa mais. Mas eu sou uma borboleta. Não cor-de-rosa, uma borboleta amarela, vermelha, preta. O meu rosto foi desvendado e o seu? Você está enxergando o quê? Você consegue enxergar a glória de Deus? Você tem sido imagem e semelhança do Senhor no seu trabalho? Quando contam piadas imundas, você ri ou chora? Eu sou de um tempo em que as piadas que eram contadas usando Jesus como referência me fazia rir. Um dia um cidadão falou assim: eu estou tão bêbado que estou chamando Jesus de Genésio. Eu ri. Porque aí fora as pessoas fazem piada com o nome do Senhor. Agora, irmão, se alguém começar com uma blasfêmia dessa, por favor, bate a poeira dos pés, vai embora. O chão vai se abrir, sai fora. Vai descer fogo do céu, sai dessa pessoa. Quem fala mal de crente, sai de perto dessa pessoa. Existia um filósofo no modernismo chamado Voltaire. Quem lembra dele? Quem já ouviu falar? Você sabia que Voltaire era inimigo da igreja? Falava mal dos crentes, blasfemava contra Deus. Você quer saber como foi a noite da morte de Voltaire? Ele era muito rico e contrataram uma enfermeira para cuidar dele. E a enfermeira, depois da morte dele, disse: por dinheiro nenhum dessa vida, eu quero presenciar a morte de um homem que não teme a Deus. Ele gritava: socorro! Socorro, eu estou queimando no fogo, chama um pastor, socorro, chama um padre, eu estou queimando no fogo do inferno. Sabe por quê? Porque zombava do povo de Deus. Quem zomba do povo de Deus, irmão, vai queimar no fogo do inferno em vida. Nero cortou os pulsos
Através do suicídio, ele fugiu, matava os cristãos para aquecer a noite no jardim dele. Sabe qual que era a diversão de Nero? Pregar os cristãos nas cruzes no jardim, colocava fogo para aquecer e iluminar o lugar que ele estava. Jogava os cristãos na arena e sorria quando os leões devoravam os cristãos. Todo homem que falou mal de crente, que perseguiu o crente, morreu de forma covarde, de forma violenta e desonrosa. Fuja de quem blasfema contra o teu Deus. Não sorria de piadas imundas. Não leve filme pornográfico para dentro da sua casa. Não leve a tua mulher em locais que ela pode ir sozinha depois. Muito cuidado com o que você está fazendo. Eu quero encerrar essa mensagem. No culto anterior eu disse que o crente é espelho de Deus. Nesse culto eu falei que a página foi virada. Sendo espelho de Deus ou com página virada, você é filho do Senhor. Guarda essa palavra no seu coração. Saia daqui e diga: eu vou tomar uma atitude antes que seja tarde demais. Você tem pecado de algibeira? O que é pecado de algibeira? É aquele pecadinho de estimação. Aquele que você não conta para ninguém, mas que você gosta. Coloque isso diante do Senhor. Se precisar de alguém para ouvir, eu estou pronto. Eu já ouvi, acho que todo tipo de pecado que você possa imaginar. Por mais que o negócio seja feio, eu te prometo que eu não vou rir, porque tem uns negócios que dá vontade de rir de vez em quando. Eu te prometo que eu não vou contar para ninguém, sigilo total. Eu te prometo que eu vou orar por você, e eu te prometo que você nunca mais será o mesmo. Mas abra o seu coração. Abaixe a sua cabeça. Eu quero orar com você.